Fala pessoal, muito boa noite. Aqui Anderson para nossa live das 20 horas. Dá uns minutinhos para que as pessoas venham chegando. Já vai se acomodando aí, porque temos muitas coisas interessantíssimas para estar conversando, para estar aprendendo aqui também. Então seja muito bem-vindo, que você que está entrando agora, para a nossa live aqui junto com o pessoal da Sermag, a qual fico muito feliz, muito contente de ter recebido esse convite para estar fazendo essa live junto com o Stefano da Sermag e falarmos sobre ferragens para móveis planejados, como aumentar a performance do nosso mobiliário, dos nossos projetos. Então, se você está entrando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Manda a tua pergunta, vamos bater um papo bem interessante para que nós aprendamos bastante sobre ferragens, sobre as maravilhosas ferragens que a Sermag tem para oferecer. Então, já esperar aqui alguns segundinhos para o Stefano ali já está ok. E nós vamos então dar início à nossa live, tá certo? Muito boa noite para quem está entrando. Aqui Ateliê Léo, a Leonara, o Tiago, projetista. Tiago, que inclusive faz parte do nosso método Angeoli. Seja muito bem-vindo, Tiago, Rafael, Priscila, Lorenzo, Elide Albuquerque, Demorto Douglas, Débora Camilo está sempre por aqui também. Então vamos lá, vamos aceitar aqui o Stefano. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Stefano. Por aí. Alô! Oi, Anderson. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Stefano. Tudo bem contigo? Tudo jóia, como é que você tá? Bom, bem. Primeiro, agradecer aí, né, a sua participação. É sempre muito bacana poder estar aprendendo com entendedores do mobiliário planejado. Isso, para a gente que trabalha com projeto, é extremamente importante, inclusive. Então, toda forma, quero agradecer a você, ao pessoal da Sermag, da UD também, quem proporcionou para a gente esse momento. E já de antemão aí gostaria que tu te apresentasse para o pessoal que de repente ainda não te conhece, dizer o que você faz na Sermag. Enfim, te apresenta aí para o pessoal. Tá, vamos lá. Eu também gostaria de agradecer o espaço, Anderson, tá? Meu nome é Stefano Carità, eu sou engenheiro mecânico pleno e trabalho com ferragens para móveis desde 2003. Então, desde 2003 eu venho trabalhando junto ao segmento moveleiro. Já passei por algumas outras empresas antes da Sermag. Hoje eu estou na Sermag 100% focado na parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, mais ou menos, o que a gente está fazendo hoje com a Sermag? A Sermag é uma empresa bem conhecida no mercado e conceituada também. E a gente está agora focando muito em fazer, né, desenvolver ferragens focadas para o nosso segmento imobiliário, a realidade do móvel brasileiro. O que acaba acontecendo às vezes é que todas as ferragens que a gente tem ou são ferragens para um padrão de um móvel europeu, ou são as ferragens, às vezes, que outros fabricantes acabam copiando do fabricante europeu e adaptando algumas coisas. A gente resolveu, de fato, fazer as ferragens com as realidades do nosso móvel. O que é que o móvel brasileiro tem de diferente e o que é que ele precisa de ferragem para ser mais funcional. Legal, bacana. E já de antemão, assim, fiquei, inclusive, bastante curioso, porque normalmente é isso que tu disseste. A gente tem um indício, né, de buscar tendências e copiar as tendências e basicamente utilizarmos das nossas ferragens como sendo, digamos assim, réplicas ou ainda muito parecidas com utilização lá fora, europeia principalmente, que é o berço, né, do design moveleiro. Agora, quando nós trazemos para a realidade brasileira, isso nos dá algumas particularidades. Inclusive, eu preparei aqui algumas perguntas para que nós possamos aprender bastante contigo e gostaria já de fazer a primeira delas. Por que a escolha das ferragens, então, é tão importante para que nós passemos a fazer projetos mais elaborados e que eles vão proporcionar aos nossos clientes, consumidores finais, né, os usuários, de fato, algo que eventualmente eles não estariam preparados, não estariam esperando, mas que vai fazer com que o projeto dele tenha vida útil bastante alongada. Vamos lá, respondendo a sua pergunta. O que acaba acontecendo quando o projetista ele está fazendo o seu ambiente, às vezes eles acabam cometendo algumas falhas de considerar que todas as ferragens
têm as mesmas funções e são para todos os ambientes. Não, existem algumas diferenças entre as ferragens. O que acaba acontecendo é, às vezes, as pessoas ficam nichando. Trilho é trilho, dobradiça é dobradiça, pistão é pistão. E na hora de estar projetando, o móvel não acaba, de fato, olhando com mais atenção para o ambiente que está fazendo. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa, um projetista está fazendo uma cozinha e ele acaba de fazer um aéreo. Né? E antes dele projetar esse móvel, ele teve um briefing com o cliente dele para tentar entender uma necessidade do cliente dele. E mesmo assim, ele vai colocar lá na maior altura da cozinha dele, vai colocar uma porta com um pistão basculante que abre 100%. Quer dizer, ele já está perdendo ponto com o cliente dele, aplicando uma ferragem errada, porque fala assim, não, mas ferragem para abrir é pistão. Não, a gente tem outras ferragens que fazem essa função com abertura parcial, ou abertura gradual, que não é a abertura 100% da peça. Então, porque eu vou colocar num lugar mais alto da minha cozinha, eu vou colocar uma ferragem com abertura 100%. Não, vou colocar uma ferragem com abertura gradual. Para quê? Para a pessoa realmente falar, não, olha, quando projetaram o móvel, pensaram realmente em mim. A pessoa que fez isso me conhece, eu conversei com a pessoa, ela está entendendo a necessidade, não colocou lá alguma coisa que toda vez que eu vou abrir e fechar aquele imóvel, eu vou lá pegar uma cadeirinha, um banquinho e colocar. Ou então fica virando o quê? Um canto morto. Né? Ah, é tão alto lá em cima que eu não vou nem mexer, mas nem as minhas louças de final de ano eu vou colocar lá em cima. Não serve para nada. A gente pode também voltar um pouquinho nesse assunto e trazer um outro ambiente como se fosse um banheiro. Tá? Porque a gente precisa, às vezes, no banheiro, uma corrediça com extração total. Por que não usar uma corrediça com extração parcial? O ambiente banheiro já é um ambiente pequeno. Né? Então, por que o projetista vai colocar lá um trilho ou um trilho invisível com abertura total de 100%? Não, vou colocar uma parcial, não vou precisar reduzir o tamanho da minha gaveta, não vou precisar fazer o ajuste do meu móvel, já estou pensando também no montador que vai fazer isso daqui, que não vai ter recorte, não vai ter problema nenhum para fazer. Então, a grande verdade assim, é o projetista ele ser um pouquinho mais generalista em todos os segmentos do móvel e dar uma atenção especial para a ferragem, que ele com certeza vai encontrar a ferragem certa para a aplicação que ele quer. Não é porque eu uso trilho com extração total que ele tem que ser colocado em todos os ambientes da casa, que eu uso uma ferragem de basculante que eu tenho que usar sempre as mesmas em todas as aplicações, né? Então, para cada ambiente, para cada tipo de móvel, com certeza a gente vai ter uma ferragem que vai se adaptar melhor e que vai entregar uma performance melhor para o móvel, que o consumidor final vai dar valor nisso daí. Legal. E ainda tem uma outra questão. Além de tudo, muito provavelmente vai fazer o cliente economizar, porque muitas vezes ele estaria comprando algo que ele não precisava, né? Exatamente. Né? Ou então, ao contrário, na hora que ele for na parte, vamos falar assim, na parte chata de negociar, ele vai ter tanta coisa a favor dele que ele vai falar, puxa, né, o móvel que você projetou de fato atende às minhas necessidades. Eu não vou brigar tanto com você nesse quesito. Por quê? Porque consegue me atender naquilo que eu preciso. Você realmente foi pensando nos detalhes que eu queria. Afinal, o móvel é planejado, eu estou planejando para você, para alguém, né? E eu conversei antes, você me passou um briefing, passou as suas necessidades e eu vou trabalhar em cima disso. Então, assim, não colocar tudo dentro do mesmo saco, né? A ferragem é tudo igual. Não, a ferragem não é tudo igual. Para cada lugar a gente tem uma ferragem típica ou uma ferragem específica para aquela aplicação. É isso aí. Quando a gente fala do mobiliário planejado, ele precisa ser planejado de fato, em todas as etapas. E uma das etapas é a parte de ergonomia, de fazer com que aqueles ambientes ali sejam aplicáveis, né? E aí me leva à segunda pergunta, Stefano, porque olha só, uma das questões que os clientes pedem para a gente, né, fazer projeto, olha, eu quero que os ambientes sejam bem aproveitados, os espaços sejam aproveitados. Como é que as gavetas, já que tu falaste em gavetas, como é que a gente pode se valer dessas ferragens diferentes de gavetas para que nós aproveitemos mais esses espaços? Então, a gaveta é uma coisa bem interessante para o móvel. A gaveta ela veio para ficar. Primeiro pela parte estética, né, que ela acaba dando ao móvel as linhas mais horizontais, então ela vai passando uma sensação de amplitude no móvel, e depois, como você mesmo disse, pela ergonomia. Esse é o ponto-chave da gaveta, a ergonomia, né? Infelizmente, hoje aqui no Brasil, quando a gente faz um móvel para durar. A gente não troca de móvel como troca de celular. Então, assim, o móvel dura 5, 10, 15 anos. Então, às vezes, o móvel que a pessoa planeja ou que ela quis num determinado momento, pode ser que no futuro não sirva. Então, para a gente hoje, é muito fácil abaixar, ter que entrar dentro do móvel para pegar alguma coisa ali dentro.
né? Daqui a 5, 10 anos, isso já pode ser um pouquinho mais complicado. Então, ao invés de abrir uma porta, eu extrair a gaveta de dentro do móvel, ter uma visualização fácil das coisas que eu tenho dentro da minha gaveta e poder pegar com maior facilidade, me ajuda e muito, né? E as gavetas também, como a gente já falou lá no começo, as ferragens de extração, de corrediça, vamos falar assim, não são todas iguais. Além da extração de ser parcial ou total, eu também consigo aproveitar melhor o meu espaço dependendo do tipo da ferragem que eu estou instalando. Por exemplo, se eu substituir um simples trilho telescópico por uma corrediça invisível, eu já ganho um espaço maior dentro do meu móvel. Por quê? Porque a folga de instalação para essa ferragem invisível, ela é menor do que o trilho telescópico. Então eu já vou ganhando ali, cada vez que eu vou fazendo isso, eu vou ganhando um pouquinho a mais de espaço. E se eu trocar a minha lateral de gaveta de madeira por uma gaveta metálica, eu ainda ganho muito mais espaço, né? Vamos falar, a gente tem um produto, depois o pessoal pode ver na Wood ou no site da Sermag, que é a gaveta Smart, que a lateral dela tem só 9 milímetros. Então a gente está saindo de uma lateral... 9 milímetros, então está saindo de uma lateral de 15 milímetros para 9 milímetros. Então eu aumento o volume interno da minha gaveta, onde qualquer espacinho é uma briga, né, que a gente precisa ganhar espaço para ter um aproveitamento do nosso móvel. Existem as ferragens que vão dando esse upgrade para a gente. Então a ferragem não é tudo igual, principalmente para a gaveta, né? Então, olha, eu tenho extração total e tenho extração parcial. Onde eu tenho um problema, às vezes, de espaço, eu posso optar por uma extração parcial. O que ela vai fazer? Ela vai sair 3/4 do comprimento nominal. Aonde eu não tenho esse problema, onde uma cozinha, eu posso usar uma corrediça de extração total. E depois eu tenho ela, sendo ela ou trilho telescópico ou invisível. Sendo que ao usar a invisível, eu ganho mais espaço ainda. E isso também vale se eu for fazer uma prateleira deslizante, ou se eu for fazer sapateira. Então, todo o espaço eu consigo ir ganhando, adaptando ao tipo de ferragem que eu vou usar. Exatamente. E para a gente pensar, poxa vida, mas 9 milímetros, tu falaste em sapateira. Muitas vezes esse é o detalhe que faz uma pessoa poder colocar 3 pares de sapato e não 2. E não ficar um do lado, né? Daquele jeito que ele fica não tão ajustado. Então, cada espaço realmente é importante. Falando ainda, Stefano, a respeito de ferragens, né? A gente sabe muito das ferragens silenciosas, com tecnologia de amortecedor e tudo mais. E é importante entender quais os cuidados que eu devo ter como projetista, arquiteto, designer, na hora de especificar. Coloco todas elas amortecedores por conta própria ou tem algumas que vão me dar mais benefícios que outras? Bom, vamos lá. Com relação às dobradiças com amortecimento, é fato que quando eu uso uma dobradiça ou uma ferragem com o sistema soft close, eu aumento a vida útil do meu móvel, tá? Uhum. Por quê? Porque eu estou tirando o impacto dentro do meu móvel. Então, vamos falar, tem uma porta de vidro, às vezes eu bato a minha porta com um pouco mais de vidro, eu posso danificar o vidro. Dependendo do trabalho que eu tenho na minha porta, eu posso também danificar minha porta em frente de gaveta. Então, a ferragem soft close, ela veio justamente para trazer a paz na sua casa, né? Então, se você não gosta de barulho, você usa o conceito soft close, e além de você ter o silêncio, você vai ter também uma durabilidade maior do seu móvel. Você não precisa ficar fazendo qualquer ajustezinho, qualquer reparo no seu móvel. Com relação a misturar ferragens, a gente escuta muitas vezes as pessoas falando assim, não põe tudo com amortecimento, senão a porta não fecha. Mentira. Tá? A porta sempre vai fechar, independente se é uma porta pequena ou se é uma porta grande, ela vai fechar, porque na hora que eu for fechar a minha porta, o que acaba acontecendo? Um sistema hidráulico entra em ação e ele vai puxar a minha porta para o lugar que ela tem que ser, que é o quê? 100% fechado. Então não existe mais aquilo que tinha no passado, não muito distante, que às vezes a gente colocava alguns dispositivos em cima da ferragem para fazer essa função de amortecimento. Aí sim, aí dependendo do tamanho da minha porta, do peso da minha porta, ela não ia mais fechar, ela ia ficar entreaberta. Mas com as ferragens atuais, não tem esse problema. Tanto que a gente, pensando nisso daí, a gente desenvolveu uma dobradiça com um sistema de amortecimento muito mais eficiente que os atuais. Porque hoje o que acaba acontecendo? Para você acionar esse sistema hidráulico que eu disse, você precisa abrir a porta mais ou menos em torno de 30 a 40 graus. Né? A gente criou uma dobradiça que com 15 graus o sistema já está acionado. Então se eu estou procurando qualquer coisa, vou lá na porta, abro a minha porta e solto, ela já vai fechar amortecida. Não dá aquele impacto, né? Não dá, porque
Porque o sistema já está armado. Então, assim, a dobradiça, as ferragens com amortecimento, além de trazer essa paz que eu já falei, elas prolongam a vida do seu móvel e a própria vida da ferragem também. Então, a opção, se você quer ter uma durabilidade maior, é optar por ferragens com amortecimento. Não precisa ficar misturando. Ah, a minha porta, eu vou usar 3 dobradiças e vou colocar 2 com amortecimento e uma sem. Não, não precisa. Pode colocar as 3. Por quê? Porque ela vai fechar. Ela sempre vai fechar. Né? Não tem como ficar entreaberta. Se ela está entreaberta, a porta está enroscando em algum lugar. Entendi. Então, para a gente que está ali na linha de frente, enfim, falando com o cliente e tudo mais, é argumento de venda dizer que você tem ferragens silenciosas e que isso não é algo a mais, isso deveria ser padrão, inclusive, porque vai, obviamente, fazer com que a ferragem e as corrediças, e inclusive as prateleiras, enfim, prateleiras extraíveis, sejam muito menos suscetíveis a desregulagens, correto? Com aquele impacto total, e aí, ou seja, é bom para todo mundo. Então, essa questão aí. Sim, é bom para todo mundo. É bom para quem usa, é bom para quem monta, é bom para quem vende, e depois você não vai ter mais assistência, que é o grande problema que todo mundo quer evitar. Depois de fizer uma montagem, daqui a 15, 20, um mês, eu tenho que voltar na casa do cliente para fazer um pequeno ajuste. E geralmente, o que é esse ajuste? É uma regulagem. Né? Às vezes essa regulagem pode até ser devido à vibração que você tem ao fechar a porta, fechar uma gaveta. Né? Ah, vamos pensar assim, na hora que o montador foi montar uma gaveta, ele teve que usar o oblongo do trilho telescópico e esqueceu de travar no furo, deixou no oblongo. Abriu uma, duas, 5, 10 vezes, ela vai ceder, vai bater na de baixo. Ah, olha, precisa vir alguém aqui regular a minha gaveta. Vai lá só para levantar uma gavetinha. Se tivesse sistema de amortecimento, isso podia ser prolongado. Por quê? Porque eu não tenho essa interferência mecânica, né, essa vibração mecânica entre as peças que vai fazer esse parafuso ceder com o tempo. Só vai ceder se eu colocar uma carga excessiva dentro da minha gaveta. Certo, maravilha. E deixa eu te pedir também, Stefano, com relação a dobradiças. A gente sabe que tem vários tipos de dobradiças, inclusive esse é um alvo de muitas dúvidas de projetistas, arquitetos, que normalmente na hora colocam, vai tudo com amortecedor ou não. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Em ambientes onde nós temos aberturas com cursos mais utilizáveis, né, como cozinhas e lavanderias, por exemplo, o que conta na hora de nós especificarmos uma dobradiça ou outra? Quais delas vão nos favorecer nesses ambientes que são muito utilizados? Então, com relação a gente pode pensar aí em 2 pontos, tá? Primeiro ponto que eu tenho é a vida útil, que a gente chama de ciclagem, tá? E depois é com relação ao acabamento. Com relação à vida útil, a gente quando produz uma ferragem, a gente não pensa muito assim, esta ferragem vai ser para o ambiente X ou para o ambiente Y. Claro, algumas ferragens mais específicas a gente acaba nichando o ambiente que a gente quer. Mas quando é uma ferragem, por exemplo, uma dobradiça, a gente não estipula onde a gente vai usar ela. A gente faz o quê? Não, ela tem que durar X ciclos. Para você ter uma ideia, a norma brasileira agora, ela pede uma ciclagem mínima de 50 mil ciclos. Tá? Então, todas as nossas ferragens, ela atende essa ciclagem mínima, tá, de 50 mil. Não quer dizer que 50 mil ela vai quebrar. Não, ela passa os 50 mil. A norma pede 50 mil. Fazendo uma conta, mais ou menos, se a gente trazer isso daqui para anos, estamos falando aí de 8 a 9 anos de durabilidade. Tá? Se eu especifiquei a dobradiça correta, se eu coloquei a quantidade certa de dobradiças na porta, se eu instalei a dobradiça correta na porta também, porque o que acaba acontecendo, como é um sistema mecânico, se eu instalo a dobradiça torta, tá? Primeira coisa, ela vai instalar, tá? Na hora de eu abrir e fechar, você vai escutar um clec, clec, clec que ela está instalando, e depois eu estou forçando todos os componentes internos dela. Com isso, eu diminuo a vida dela. Então, às vezes é uma coisa boba que prejudica a ferragem, né? Então, se está tudo certinho, pode garantir que de 8 a 9 anos você não vai ter problema. E se passar isso daí e quebrar, o que vai acontecer, Anderson? A única coisa que acontece, a dobradiça, ela não vai mais, se ela tiver pistão, não vai acontecer nada. Tá? O que vai acontecer é só que na hora de você abrir, você vai ter que levar a porta até a posição que você quer, porque ela não vai ter mais a mola para fazer essa abertura, mas ela vai fechar 100%. E se ela não tiver o sistema de amortecimento, ela não vai fechar. Então eu tenho que levar a porta até a posição 100% de fechamento dela. É a única coisa que vai acontecer. Não vai cair na cabeça de ninguém, não vai machucar ninguém, nada. Por quê? Porque ela já é projetada para quebrar em um lugar certo e específico. Entendi. Então a gente já sabe, olha, quando chegar
A vida dela, ela tem que quebrar nesse ponto. Então, por isso que a gente também, quando está produzindo, a gente testa as nossas dobradiças excessivamente para ver se aonde é para quebrar, ela está quebrando mesmo. Olha, tem que quebrar nesse ponto, na mola, não pode quebrar mais em nenhum lugar antes. Se ela quebrou em algum lugar antes, opa, tem algum problema, vamos rever, vamos ver tudo o que acontece. Então, esse é o primeiro ponto, a ciclagem. E claro que aí um móvel residencial, a cozinha, a lavanderia, é o que a gente mais usa. E o segundo ponto, que é o mais importante, é assim, que tipo de acabamento eu vou colocar? Se eu já sei que é um ambiente hostil à ferragem, é uma cozinha, onde eu tenho tempero, eu tenho sal, uma lavanderia, eu tenho produto de limpeza, por que eu vou insistir em uma ferragem que não tem uma proteção contra isso? Eu posso Certo. optar por uma dobradiça aço inox. Eu posso optar em usar até mesmo uma tampa, uma capa em cima da minha dobradiça para proteger ela, né? Então, é aquilo que a gente falou lá no começo. Existem ferragens e acessórios para cada ambiente que você está pensando. Então, não é aquilo, ferragem é tudo igual. Não é porque essa dobradiça eu uso no quarto que eu tenho que usar no banheiro. Não é porque essa que eu uso no banheiro eu tenho que usar na cozinha. Não, eu posso fazer isso, mas se eu posso também ir olhando aos pouquinhos, olhando para cada ambiente separadamente e escolhendo a ferragem ideal para aquele ponto. Então, eu estou projetando uma cozinha, opa, cliente, o que você vai ser? Você gosta de cozinhar? Você não gosta de cozinhar? O que você vai ser? Tem muita umidade? Não tem muita umidade? A tubulação é aparente? A tubulação é embutida? Não, vamos fazer o seguinte, olha, vamos ter que usar uma dobradiça assim, com uma cobertura, com acabamento um pouco mais resistente, ou vamos ter que passar por uma dobradiça de aço inox. Você vai pagar um pouco mais, mas você não vai ter problema nenhum. A mesma coisa vale para as ferragens de extração. Por que colocar um trilho telescópico que eu sei que vai enferrujar e não optar por um trilho telescópico que às vezes é aço inox ou uma invisível que eu estou escondendo ele, eu estou protegendo ele, né? Então tem todos esses detalhes que o projetista ele pode começar a olhar um pouquinho mais com atenção e ir passando isso para o cliente dele, que com certeza o cliente vai entender e vai saber se ele está pagando um pouco mais, o porquê ele está pagando, né? Puxa, Exatamente. você está me explicando. Eu fui na outra loja e o cara não me explicou nada. Não, eu estou sentindo confiança Exatamente. com você. Exatamente. Porque você Até, sabe o que você está inclusive, falando. contribuir com isso, porque o que acontece? Quando o consumidor final vê que a gente está elevando o nível da conversa para uma atenção que talvez ele não teria, ele vai entender, poxa vida, eu não pensei nisso. Sim. Poxa, é um detalhe tão simples, mas pois é tão simples, mas daqui 6 meses você vai me chamar para trocar por conta de uma ferrugem, de algo que inclusive vai dar uma má impressão ali para o ambiente, que inclusive eu estou te alertando agora. Então não é esse pequeno gap de diferenças aí de valores que vai fazer com que a gente tenha um problema. Eu posso antecipar esse problema e evitar essa condição. E isso é argumento de venda. Sim, eu estou Quanto mais justificando. específico nós entrarmos nesses condicionantes do briefing, enfim, mais o cliente pega confiança na gente. Então, assim, tu foste muito feliz porque é realmente isso que acontece. Inclusive, tem até uma outra pergunta aqui. Os clientes adoram ver, né, nos showrooms, assim, aqueles organizadores de gaveta, que é algo assim que eles veem, que é muito legal e tudo mais. Quais as vantagens também desse tipo de produto, que é um produto de organização, para estar levando para os projetos? Todo mundo gosta, né? Não tem uma pessoa que não gosta de abrir uma gaveta e ver ela bem arrumadinha, toda organizada. Com relação aos organizadores, a gente tem vários tipos disponíveis no mercado, tá? A gente tem os mais simples, que são os de plásticos, tá? Eles são ótimos para limpeza, mas o consumidor e o projetista ele tem que ficar muito atento a alguns pequenos detalhes, tá? Primeiro, a qualidade desse material. Às vezes a gente tem no mercado uns divisores que são feitos com uma espessura tão fina, que colocar uma faca, colocar um garfo, abrir e fechar a gaveta umas 5, 6 vezes, tá furado, né? Então, assim, às vezes eles até falam, não, o organizador eu te dou de brinde. Aí você fala, que belo brinde que eu ganhei, né? Exatamente. Que É melhor belo do que sem brinde, né? nada. Exatamente, melhor deixar sem nada isso daí. Depois a gente tem os organizadores de madeiras, que eles são maravilhosos, só que assim, eles já vêm às vezes com os tamanhos pré-definidos. Olha, aqui eu vou colocar esse utensílio, esse daqui. E tem que tomar muito cuidado assim com umidade. Às vezes, dependendo da qualidade, se ele não for bem feito, você pode ter problema por causa da umidade no divisor. Na minha opinião, o mais interessante são os divisores feitos em aço inox. Primeiro porque posso lavar ele à vontade, não vou furar, não vou destruir ele
com nenhum tipo de uso, né? E depois o seguinte, eu posso ter também a modularidade dele. Isso que é o Sim. mais interessante, né? Porque assim, as necessidades das pessoas são completamente diferentes. Então, se a gente compra um organizador de talher, ele de plástico, ele já vai vir com as regiões definidas. Olha, você vai ter 5 cumbucas na vertical e uma cumbuca na horizontal. Né? Tem alguns divisores, a gente até tem uma linha que chama linha full, que eu consigo determinar o tamanho dessa cumbuca. Eu posso deixar ela maior ou menor, eu não mudo a quantidade. E Uhum. também o que acaba acontecendo, com o de plástico, a gente pode fazer um pequeno ajuste nele, né? Vai cortando os pedacinhos para tentar adaptar ele ao tamanho dessa gaveta. Mas eu já vi projetos, você abre uma gaveta de 600, tem um divisor de talher dentro de 450, Ah, sim, solto sambando dentro da gaveta, sim. né? Fica Então, o aquela coisa, divisor não sabe se é ajustado, se é provisório, e aquilo vai ficando, né? O divisor de talher de aço inox, não. Ele é modular. No nosso caso, no caso da Sermag, que o pessoal pode depois ver na UD, a gente vende 4 cambucas separadas. Então, a gente dá a opção da pessoa realmente escolher aquilo que ela precisa. Olha, eu tenho uma cumbuca 84 por 84, que é a menorzinha. Depois eu tenho uma cumbuca quase de 356 milímetros de comprimento por 84 de largura. E, além disso, a gente pensou também na ergonomia desse divisor de talher, né? Ele não é um Uzinho, vou fazer até uma propaganda aqui, ele lembra um pouquinho o símbolo da Sim, Nike, né? Para quê? Para facilitar você entrar com a mão e retirar o utensílio. É fácil depois, quando você abrir a gaveta, você ver aonde estão os utensílios que você precisa. Então, o divisor de talher, ele tem essa particularidade dele, que é a organização e também a resistência. Né? Então, se eu optar por um divisor de plástico, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver a espessura desse material. Ele é bom para limpar. Ótimo, beleza, ele me atende, me atende. Mas eu tenho aqui o problema da modularidade dele. Ele é um formato X por Y para uma gaveta X por Y. Geralmente a gente está pensando numa profundidade de 450 e 500, que são as modulações de cozinha. E a largura, cada projeto tem a sua largura. Então, o que pode acontecer? Ou ele pode sobrar, ou ele pode faltar. Né? O de madeira, às vezes, acaba acontecendo a mesma coisa, tá? Mas a preocupação da umidade. Agora, se a gente for optar pelo de aço inox, não. Eu vou comprando as cumbucas, eu vou preenchendo a minha gaveta conforme a minha isso, necessidade. Olha, eu não sim. quero cumbuquinha pequenininha, porque eu não guardo nada pequeno na minha cozinha. Eu sou já um cozinheiro de um outro nível, eu já uso já faca mais profissional. Eu não preciso disso daqui. Preciso de cumbucas maiores para acomodar as minhas, vamos falar assim, as minhas ferramentas. Né? Então, o divisor de inox ele acaba te dando isso daí. Então, o consumidor ele pode escolher as cumbucas e montar o organizador conforme a necessidade dele. Sujou, tira, coloca na máquina de lavar louça, pode devolver. Passou uma esponja, tá limpo de novo. Então, ele é fácil de limpar, ele é fácil de montar. Enjoou ou comprou outro utensílio, você pode ir remanejando ele dentro da sua gaveta para montar uma outra configuração que te atenda também. É. Isso aí. E para ver que com um pequeno detalhe muitas vezes muda o jogo. Eu já vi clientes fecharem um projeto por conta do divisor. Sim. Poxa, eu não vi divisor nenhum em outra loja, não sei o quê. Eu gostei disso aqui, como tu disseste. É uma pessoa que já tem o hábito da culinária, de cozinhar, e ela vê isso como algo muito importante. Às vezes, quando a gente vai fazer um projeto, né, a gente entende ou pensa que as pessoas têm hábitos iguais, e não são, não tem. Por É. exemplo, numa cozinha onde eu pergunto para o cliente, quantas vezes você usa a cozinha na semana? Ele diz, uso uma vez, talvez. Puxa vida, por que eu vou, né, me preocupar da mesma forma como outras pessoas que usam diariamente a cozinha? São situações diferentes, são hábitos de morar diferentes. Inclusive, Stefano, você estava conversando ali a respeito de todas essas peças que a Sermag tem. Eu gostaria de lembrar o pessoal também onde é que elas encontram, né? Que no primeiro momento elas encontram no site da UD, correto? Isso, correto, na UD, www.ud.com.br, pode comprar tranquilo, que é o nosso parceiro, né? Então você vai comprar ferragens da Arc com toda a qualidade e com toda a garantia, não vai ter problema nenhum. Maravilha. E É. eu sei também que tem um cadastro específico para projetistas e também para a empresa. Quem Sim, já trabalha com CNPJ tem também a possibilidade de estar sim. adquirindo todas essas ferragens e tantas outras também dentro do site da UD, correto? Sim, fazendo o cadastro sendo projetista ou sendo indústrias, acaba tendo até uma compensação financeira por isso, né? Exato. E uma coisa que é bacana, porque às vezes a gente pensa assim,
No mercado existem várias ferragens e várias marcas muito boas, outras nem tanto e tudo mais, só que algumas de difícil acesso, a grande maioria, né? E a gente entende que uma ferragem genuinamente brasileira, que tem esse canal facilitado, obviamente vai entregar uma relação custo-benefício maravilhosa, porque além de entregar uma Sim, ferragem topo de linha, também tem nessa condição de facilitar, né, o acesso para projetistas, marcenarias e lojas também, né? sim, sim. Isso é muito importante a gente destacar, Anderson. Podemos pegar o exemplo de gavetas metálicas. Também, junto com o organizador, é uma coisa que encanta todo mundo que vai numa loja de imóvel planejado, né? Vem ver a gaveta, aí abre, olha que lindo, olha como é que trabalha, olha como que faz. Mas na hora de colocar, fala, opa, não dá para mim ainda, tá? Por quê? Porque o que acaba acontecendo é uma ferragem padrão europeu, né? É para o mercado europeu. Então lá eles estão acostumados a usar isso. Lá, por exemplo, não se usa mais trilho telescópico, Sim. não tem mais gaveta de madeira. As gavetas praticamente são todas metálicas. Então a gente olhando esses pequenos detalhes, a gente falou assim, pô, peraí, vamos pensar numa ferragem que atenda à nossa necessidade. A primeira coisa é o quê? O fundo, né? Às vezes eu vou uma gavetinha de talher, se eu for colocar uma gaveta padrão europeu, é 15 milímetros. Na nossa gaveta eu posso colocar o fundo de 6 milímetros, que todo mundo está acostumado a usar, né? Que a Sim. indústria está começando, tá acostumada a usar. Então, assim, eu não mudo o jeito ou a forma que as pessoas, que a indústria brasileira está acostumada a fazer. Estou só oferecendo uma opção correta para ela. Olha, o nosso móvel é assim, a ferragem certa é essa daqui, né? Então, tudo isso daí são pequenos detalhes que a gente vai olhando quando está desenvolvendo uma ferragem para trazer o quê? Para trazer, primeiro, a praticidade, tanto de instalação como de uso, e depois a segurança, da pessoa ter certeza que está comprando uma ferragem que vai funcionar no móvel dela, né? Ou se tiver qualquer problema, sabe aonde reclamar, ou sabe, olha, eu comprei um negócio aqui, tive um probleminha, olha, não, mas o seu problema foi uma instalação errada, foi isso, foi aquilo, outro, e sabe aonde vai buscar a informação, ou sabe aonde vai reclamar quando tiver algum problema, né? Porque às vezes a gente sabe, tem um monte de gente no mercado que vem, coloca a ferragem lá, mas não sei eu que produzo, não tô nem aí, tá com problema, tá, eu te troco. Não é simplesmente o trocar, né? O trocar é o menor dos problemas. Realmente Uhum. tem toda uma outra coisa, por exemplo, é a frustração que a pessoa teve de colocar uma ferragem que não atendeu, é a insatisfação da pessoa de ter que esperar depois de chegar, pô, trocar e falar, pô, trocou 6 por meia dúzia, também tá pensando, ah, desculpa, foi o lote inteiro. Fala, É o lote cara, o inteiro, lote inteiro, você me manda o lote inteiro ruim, né? Então a gente vai se preocupando com esses detalhes. Então todo mundo que acessa saúde pode ter certeza que tem a Sermag e a ARC por trás para dar toda a garantia, para dar toda a tranquilidade para o consumidor. maravilha. Isso é muito bacana. E, Stefano, com relação às corrediças, né, que são alvo aí das ferragens realmente que brilham os olhos, muitas vezes, dos projetistas, dos clientes, aquelas corrediças Uhum. maravilhosas. Elas, obviamente, que sofreram aí evoluções muito bacanas a nível de tecnologia e que também esses sistemas, obviamente, como é que eles podem ajudar no uso dos projetos? O que você sugere, por exemplo, para mim que estou fazendo um projeto de uma cozinha? Quais são as possibilidades que eu tenho hoje de gaveta metálica e outras gavetas assim que a gente pode estar trabalhando com essas Uhum. ferragens? Isso aí é legal, tem até uma historinha para contar, né? A evolução da corrediça, né? Tudo começou quando a gente ia lá na casa dos nossos avós, que não tinham nem corrediça na gaveta, né? Era um toquinho de madeira que você puxava a gaveta com tudo, dependendo de quando você caía no seu pé. Aí Sim. depois passou, o toquinho de madeira passou para uma corredicinha plástica, né? Já fez um upgrade no móvel. Aí depois vieram as famosas corrediças de rodana, aquela corredicinha branca, né? Que veio para quê? Veio para melhorar o deslizamento dela, né? Ficou mais fácil abrir e fechar, não caía mais a gaveta no seu pé, porque Uhum. tinha um sistema de trava e tinha um sistema de fechamento depois automático, era o self-close, dependendo de onde ela estava, ela puxava a gaveta por dentro do móvel. Agora, a bola da vez são as corrediças telescópicas, né? Por causa da sua extração total, né? Depois a gente tem as corrediças invisíveis ou ocultas que fazem a instalação por baixo do móvel. E o próximo passo são as gavetas metálicas e depois das gavetas metálicas, as gavetas metálicas com elétrica ou eletrônica para abertura, Uhum. né? Então a gente tem a gente brinca com essa historinha, mas a gente já está olhando às vezes lá na frente o que pode acontecer com esse tipo de ferragem. Na minha opinião, a melhor ferragem que a gente tem para colocar em projeto de cozinha são as Uhum. corrediças invisíveis, tá? Primeiro,
Primeiro porque é o que acaba acontecendo. Eu consigo ganhar isso daí mais espaço devido à folga de instalação dela. Então eu estou tirando lá uma folga de instalação de 13 milímetros para uma folga de 4 milímetros de cada lado. Tá? Então eu acabo ganhando, entregando uma gaveta com mais volume para o cliente. Segundo, eu entrego uma gaveta mais limpa, mais clean, com maior capacidade de carga que os trilhos telescópicos, tá? Uhum. Com maior, né, durabilidade para a corrosão. Por quê? Porque a ferragem está escondida, eu coloco ela Vida, né? protegida embaixo da gaveta num ambiente completamente hostil para as ferragens, né? Depois, tá? Ela de fato tem um sistema de amortecimento ou push efetivo. O que a gente fez no trilho telescópico foi uma adaptação. Uhum. Então, o que aconteceu? Foram lançados trilhos invisíveis com esses sistemas, depois a gente adaptou eles aos telescópicos. O que acaba acontecendo? Se eu tenho uma variação no trilho telescópico da minha caixa em relação à minha gaveta, ou o sistema de amortecimento não vai funcionar muito bem, a gaveta vai passar direto, ou Uhum. vai enroscar, ela vai travar, e o sistema de amortecimento também não vai funcionar 100% de push. Então, assim, a ferragem ideal é o quê? É o trilho invisível, tá? Se eu quiser dar um upgrade ainda maior no meu móvel, eu optaria por usar uma gaveta metálica. Por quê? Praticidade para limpeza, eu agrego muito mais design ao meu móvel, tá? Tem a Uhum. possibilidade de trabalhar com alturas diferentes, tá, dentro da mesma gaveta, sem mexer na minha ferragem, né? E depois eu tenho o quê? Todos aqueles argumentos de Uhum. organização, seja de talher ou seja para panela com as gavetas, né? Então, na minha opinião, a ferragem ideal para a cozinha é o trilho invisível, né? Tenho Certo, mais certo. estabilidade lateral, né? E Na também, Stefano, gaveta. ela tem uma facilidade maior na manutenção, correto? É mais fácil de tirar, ela tem uma facilidade maior, por exemplo, do que a própria telescópica, que tem aquele jogo das travas, e depois na Sim, hora de encaixar já não fica igual. É sim. sempre uma Não é tortura, né? todo Tem que mundo. abrir a gaveta e colocar de novo. A gente ali na Sermag às vezes recebe ligação de consumidor final que o pano caiu por trás e o cara não consegue tirar a gaveta para buscar o pano. Como é que eu tiro essa gaveta? Não, tem uma travinha preta, aperta. Uma para cima, uma para baixo. Mas qual? Não está saindo. Como que eu faço? O trilho invisível não. Eu só vou lá, aperto o gatilho, puxo a gaveta inteira, depois coloco. E outra vantagem, tá? No trilho invisível a gente trabalha com ele com esfera de aço ao invés de ser rolete de poliacetal. Então o que acaba Uhum. acontecendo? Essa esfera de aço, ela vai autolimpando o meu trilho cada vez que eu uso. Então eu vou ter sempre um deslizar bem suave, né? Por isso que a gente nota de cara, assim, abre a gaveta, não precisa nem olhar para a gaveta. Pelo barulho a gente já sabe Sim, se é uma coisa, um trilho invisível, né? Ou se ela é uma telescópica ou ainda alguma outra. Mas por quê? Porque ela é muito mais silenciosa, realmente, além de ser sim. muito mais eficiente, tu bem disseste, né? E isso realmente dá um caráter muito mais interessante, né, de uma tecnologia empregada, mas também ligada à usabilidade mesmo para o usuário. A experiência dele utilizar esse tipo de gaveta vale muito, e você que até é muito barato utilizar esse tipo de produto, pensando o quanto tempo ele dura. Sim, sim. Se a gente for fazer essa relação, para tentar monetizar isso daí, vale super a pena e a diferença não é tão grande assim, né? A gente, quando veio com esse produto, que o pessoal pode achar lá na UD, na Semag, que chama Trilho Inner, ele é desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro, né? Então, assim, a gente sabe, olha, aqui a gaveta ela é feita assim, dessa maneira, tem todas essas... Tanto que a gente criou algumas pecinhas, tá? Para auxiliar na montagem disso daí. Que a gente sabe que às vezes as pessoas têm a dificuldade porque a estrutura da gaveta é diferente, né? Eu tenho que Uhum. fazer o fundo rebaixado, eu tenho que levantar o Sim. fundo na minha gaveta para o trilho apoiar ali embaixo. A gente criou uma pecinha que faz essa função, se a pessoa ou se a indústria de móveis ou até mesmo o marceneiro que vai usar tem problema para fazer isso daí, né? Precisa fazer um furo na parte de trás do traseiro da gaveta para encaixar ela, para ela não soltar. A gente criou também uma pecinha que é só parafusar e vai fazer essa função do furo. Então, posso usar, às vezes, um traseiro com uma espessura menor para aumentar o volume da minha gaveta, que eu não vou ter problema para fazer esse furo. Para fazer uma prateleira deslizante de sapateira também, em vez de usar aquele trilho telescópico e, desculpa, aquele monte de toquinho de madeira para fazer a sapateira,
Por que não usar essa ferragem com esses acessórios que a gente criou? Entrega um produto mais limpo, muito mais funcional e muito mais fácil para quem monta fazer lá na casa do cliente, do que, tem que montar sapateira. Não, vou perder a manhã inteira aqui, porque é um monte de toquinho, às Exatamente. vezes, fileta, passa, coloca ali e nunca fica bom. Nunca fica bom. Exatamente. É. E quando você entrega um produto bacana, com uma rapidez na montagem, é tudo que todo mundo quer, né? Evitar Sim, aquela novela de montagem, rapidez, agilidade, sustentabilidade, não precisa estar cortando nada ali, o cliente não vê você passando uma serra em todo aquele montante de dinheiro que ele desprendeu. Enfim, é é, bom para todo mundo. Então, esses sistemas, esses artifícios, eles devem ser pensados com muito, muito carinho pelo projetista, pelas lojas, pelas empresas que estão se propondo a oferecer produtos de qualidade de fato. E sabendo que tem, como tu disseste, não precisa a pessoa ir lá fazer um furo se tem uma ferragem específica para isso. Basta que nós sim. pensemos e que nós planejemos tudo isso antes, né? Sim, é aquilo que a gente estava falando lá no começo, né? Existe uma solução para aquilo que você está procurando, né? Porque o que acaba acontecendo além do projetista, na cadeia tem outras pessoas também olhando para o móvel e pensando em soluções para oferecer para o projetista, porque não adianta nada o projetista ter uma ideia sensacional e falar assim, tá, mas quem vai produzir para mim isso daqui? Ninguém vai produzir, ninguém vai fazer, precisa ter uma pessoa que faça isso, né? Então a Sermag, nisso, ela está disposta realmente a olhar para o segmento moveleiro brasileiro realmente com carinho, peraí, eu estou aqui, eu vou olhar para a gente, né? Eu não vou simplesmente ir lá pegar uma ferragem padrão europeia que custa 5 e vou brigar com todo mundo para fazer essa ferragem chegar aqui e custar 2. Não, eu vou Uhum. criar um produto que possa custar até às vezes 2,50, 3, mas que realmente traga o benefício para quem vai usar, tanto para quem projeta, tanto para quem instala, tanto para quem usa. Exatamente. Né? É isso mais ou menos que sempre a gente pensa quando está desenvolvendo uma ferragem. Isso. E a gente alerta, então, sempre para o projetista, né? Ele precisa entender da parte técnica, ele precisa colar no instalador, ele precisa saber dominar essa parte, porque, afinal de contas, uma situação que, para vocês que trabalham com isso, é uma situação básica, para o consumidor final saber que tem uma pecinha que alguém pensou que não vai precisar o montador ficar ali mais tempo na casa dele, isso é fantástico. Muitas vezes é isso que vira o jogo para ele optar por uma marcenaria ou por uma loja, né, A, B e C, ou em detrimento de uma D. Isso faz ele entender que, poxa vida, tudo é bem pensado. Isso, obviamente, traz esses aspectos de eficiência, de sustentabilidade, enfim, hoje uma das questões aí que estão muito em evidência e que a gente, obviamente, tem que se preocupar. Stefano, uma outra questão também que aparece muito é Uhum. sobre as tendências, né, que projetistas, arquitetos, muitos têm, do móvel cada vez mais limpo. E aqui eu trago para puxadores, que são discretos, muitas vezes inexistentes. E aí a gente tem os sistemas soft touch, fecho toque, enfim. Conta para a gente um pouquinho como eles ajudam isso para que a gente possa utilizar com portas de giro, gavetas e básculas. Isso daí hoje tá em moda, né? O pessoal vem sumindo com os puxadores, né? Vem deixando o móvel cada vez mais clean. E aí que acaba entrando as ferragens, como você disse, com o sistema push open ou touch, né? Voltando no assunto, não querendo ser repetitivo nisso, o que acaba acontecendo? Melhor, sempre que a gente for pensar em fazer os móveis com esse tipo de ferragem, primeira coisa que tem que ter na cabeça, eu vou gastar mais. Por quê? Para entregar um acabamento bom, ele tem que ser tamponado. Não adianta, porque é um acionamento mecânico. Então eu tenho que ter um espaço para poder acionar a minha ferragem para ela poder trabalhar dentro do móvel. Então, se eu não fizer o meu móvel tamponado, eu vou ter ali uma fresta de no mínimo uns 3 milímetros. Ah, mas 3 milímetros é pouco, mas tem gente que se incomoda com isso daí. Né? Imagina, eu fiz um rack, coloquei na sala Sim. aquela frestinha de 3. Então, eu tenho que realmente fazer ele tamponado e depois nunca ficar fazendo adaptações. Então, se você tem a ferragem específica para isso, se eu vou usar uma porta de giro, olha, eu vou colocar uma dobradiça com uma mola inversa e vou colocar um sistema para fazer isso daí, que é o pulsador magneto ou fecho magneto, como o pessoal conhece aí no mercado. Eu não vou tentar criar uma roda ali para falar para o cliente, não, vamos colocar a mesma dobradiça que está na cozinha, vamos colocar aqui como amortecimento. Não vai funcionar. Não vai Sim. funcionar. Eu vou estar entregando para o cliente uma coisa que ele vai tocar, a porta vai abrir um pouquinho, ele vai ter que puxar e na hora de fechar não vai funcionar o amortecedor. Eu vou ter que empurrar a porta até o final para rearmar aquele sistema. Tá? E tentar fazer o quê? Sempre quando for usar isso daí,
tentar optar pelo quê? Optar pelo trilho invisível ao invés do trilho telescópico. Por quê? No trilho telescópico eu tenho a probabilidade de ter problemas devido à variação de corte de caixa e gaveta. Nós estamos trabalhando com madeira. Então, a gente conversa com o marceneiro e às vezes a gente até brinca, né? E fala assim, não, mas olha, quando a gente está projetando aqui, a gente está falando de 2 décimos. Eles viram para a gente e falam, o que é 2 décimos? Não, 2 décimos? Me mostra no metro onde tem 2 décimos. Sim, sim, O que é? Mas o que? Não, eu enxergo 1 milímetro, né? sim. Então, eu erro 1 milímetro ali, eu erro 1 milímetro aqui, a ferragem ela consegue corrigir algumas coisas, mas ela não vai corrigir tudo. Não tenho como entregar uma ferragem que, olha, faça o móvel do jeito que você quer, que a ferragem corrige. Não, a ferragem ela tem um limite. Se passar desse limite, você vai perder performance. Não adianta. Então, móvel com sistema touch, ele vai ficar mais caro, por quê? Porque ele tem que ser tamponado para esteticamente ele ser agradável. E depois, com relação à ferragem, não tenta fazer adaptações. Ah, vou colocar 2 pulsadores numa porta. Não, não vai dar certo. Ah, eu não vou usar a corrediça com o sistema touch. Eu vou colocar o mesmo pulsadorzinho que eu estou usando na porta. Não, não vai dar problema. Não, eu trabalho com 2, mas quem garante que você vai empurrar a frente da gaveta certinho para travar os 2? Trava um, destrava o outro. Aí que acontece, a pessoa se irrita, quebra e fala, nunca funcionou direito isso, não sei porque eu coloquei. Exatamente. Né? E O também aquilo. usuário, ele tem a forma dele de usar, né? E normalmente vai usar da pior forma possível. Ele vai apertar Sim. onde não deve. E aí, quando a gente trata de esses subterfúgios ali, na verdade, nada mais são do que gambiarras, né? Sim. Que o pessoal faz ali na ponta, na expectativa de baratear e depois vende um excelente de um problema para os consumidores finais. E por isso que é importante. Isso tu falaste muito bem. É importante ter esse cuidado anterior para que sim, dá para fazer, mas da maneira correta, como manda a boa prática, como alguém pensou exatamente nesses Sim. pontos aí. Às vezes Bacana. até por falta de conhecimento do projetista. Ah, não, mas eu já vi que se eu usar esse pistãozinho aqui, esse pulsadorzinho aqui, vai funcionar ali numa gaveta também. Não, não vai funcionar. Né? Ou ele vai E funcionar de uma também forma aqui, provisória, que é a mesma coisa que nada, né? e também aquilo, né? Realmente, quando o cliente está disposto a ter um móvel desse, conversar muito bem com ele, assim, qual o ambiente que você quer? Porque, assim, eu tenho que tocar no móvel. Numa cozinha, eu estou cozinhando e eu tenho que toda hora ficar tocando nas portas para abrir. Pode ser, sim, pode ser bonito de se ver, mas não é o ideal para você ter no seu dia a dia. Então, também o projetista, a gente tem a solução da ferragem, mas o projetista que vai ter esse feeling na frente do cliente dele, para entender a necessidade, fala assim, olha, você sabe que você vai ter que tocar no móvel. Como é que é? Você usa a cozinha todo dia? Uso. Então, será que na cozinha é o ideal para você? Uhum, Né? uhum. É exatamente isso aí. E, Stefano, eu estou adorando a conversa, eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui também estamos aprendendo muito contigo, tá? E para nós, então, encaminharmos para o encerramento, eu vi que muitas pessoas perguntaram algumas coisas aqui. Deixa eu Uhum. passar aqui em algumas pessoas que disseram. O Thiago disse que pegou aquelas corrediças todas, desde a madeirinha até a próxima. Outro falou que já utiliza as ferragens invisíveis por ser mais prático, né? Então, de fato, já tem essa ideia aí. Enfim, e tudo isso nos ajuda muito. O outro falou com relação à segurança, que, obviamente, essas ferragens que vocês produzem tem realmente um caráter também pensando na segurança do usuário, o que para a gente que faz projeto, a gente precisa entender disso para depois reverter para o consumidor final também. Né? E Sim, para sim. nós, então, encaminharmos aqui esse encerramento, eu gostaria que tu desse algumas dicas, né, para os projetistas que estão ali na linha de Uhum. frente, em lojas e marcenarias, na hora deles, então, escolherem as suas ferragens. O que você sugere para que a gente consiga aprender com tudo isso e também sermos mais assertivos nessa etapa? Eu acho que o mais importante, Anderson, é o projetista ele ser um pouquinho mais generalista no móvel, né? Não ficar tão preso à parte estética, que claro que é essa parte que hoje encanta a grande maioria dos clientes, né? Mas também pensar um pouquinho naquilo. Eu te encantei pela beleza e agora eu vou realmente trazer a performance para o meu móvel. Ele começar a entender que cada ferragem tem a sua aplicação específica. Eu posso, às vezes, alterando uma ferragem, mudar completamente a característica do meu móvel. Vamos voltar naquele velho exemplo de, eu estou projetando uma cozinha e estou fazendo um paneleiro. Puxa, eu vi que eu tenho um
espaço aqui, a porta vai abrir para um lado que eu não vou ter nem nada me atrapalhando. Por que não usar uma dobradiça de 155 graus para ter uma abertura maior, colocar prateleiras deslizantes ali dentro, ou até mesmo gavetas deslizantes ali, do que simplesmente entregar uma caixa com uma porta para o meu cliente, né? Então, assim, o projetista, ele começar a olhar um pouquinho mais, depois que ele pensou no ambiente como um todo, setorizar os seus ambientes e tentar entender que, olha, aqui em vez de fazer um recorte, eu vou usar uma corrediça que tem uma extração parcial, aqui eu vou usar uma ferragem com uma abertura gradual, aqui eu vou substituir essa ferragem por essa daqui para tentar melhorar esse problema que eu sei que pode acontecer. Ah, o meu cliente, quando veio falar comigo, veio falar de espaço, então eu não vou usar trilho telescópico, porque qualquer milímetro que eu conseguir colocar para ele para uma gaveta, eu vou estar acertando muito com ele, né? Então, é meio que o projetista ele não ficar muito preso, às vezes, naquilo que foi passado para ele. Olha, me ensinaram que dobradiça para cozinha é reta e dobradiça para dormitório é curva. Não, tem isso, mas também existem outras coisas ali no meio, tanto que a gente tem dobradiça 155 curva e reta que pode ser aplicada, pode substituir todas as dobradiças por essas de ângulos maior, sabe? Ser um pouquinho mais generalista. Faz até uma analogia, na indústria automobilística, cada pessoa que projeta um carro tem o seu setor. Tem a pessoa que faz o motor, tem a pessoa que faz a carroceria, tem a pessoa que faz o interior. No móvel, essa é uma pessoa só que pensa em tudo, né? Então essa pessoa ela tem que conhecer um pouquinho de cada coisa para tentar depois lá no final entregar um produto realmente com uma performance melhor, realmente atendendo às necessidades de cada cliente que foi procurar a loja ou uma franquia para fazer o seu móvel. Então, assim, entrar mais em contato com os fornecedores de ferragens, né, para realmente saber o que tem de novidade, porque às vezes eles ficam esperando o que vem da fábrica. Exatamente. Né? E a gente sabe que às vezes da fábrica eles demoram um pouco, porque, peraí, para mim não é mudar assim. Eu tenho um elefante aqui dentro, que qualquer mudança é devagarzinho, né? Sim. E se o projeto... Eu ia até dizer, porque essa questão do fabricante é importante. Por muitos anos eu trabalhei em indústrias, né? E às vezes a pessoa, poxa vida, mas não tem como colocar no Promob? Lá tal coisa, é só isso. Só que não sabe o que tem por trás. Sim. Um processo de homologação de um produto na fábrica, ele é muito demorado. Ele depende de vários fatores, inclusive do comercial. Pode ser fácil, pode ser... Só que se não vende, ele não vai utilizar. Então é uma cadeia toda por trás. E normalmente essa nossa categoria, né, a classe dos projetistas, muitas vezes ela foi mal acostumada, no sentido de que eu estou aqui, eu devo esperar que me tragam conhecimento, onde deveria ser o inverso. Poxa vida, eu tenho ali o pessoal da Sermag, onde eu consigo entrar no site, tem lá os manuais, tem tudo. Eu posso, de uma forma inclusive rápida, não preciso, né? Obviamente, o seu conhecimento, ele transcende todo um processo. Agora, eu posso rapidamente buscar ali os descontos, as cargas, o dimensionamento dos pesos que eu preciso saber minimamente para depois conversar com o consumidor final, para que eu possa depois utilizar, inclusive, como argumento de venda. Então, acho que esse movimento de, peraí, eu não preciso só esperar o conhecimento, né? O pessoal, inclusive, aqui está elogiando bastante, Stefano. Olha, aula maravilhosa, deixa eu ver outro. Parabéns pela aula, Stefano. Que explicação simples e fácil de entender. E é isso, como tu disseste, né? Tudo que a gente quer aqui do outro lado é facilidade na explicação. E acredito que tu foste muito bem nisso. Né? Top demais. Outro, parabéns, Stefano. Parabéns, Stefano. Então, acredito que estamos aí atingindo o objetivo que é alertar as pessoas, os projetistas, principalmente, para que, olha, dá para melhorar o nosso processo e, obviamente, utilizando dessa sabedoria de empresas como a sua, como a da Sermag, como da UD também, que já pensaram nesses pequenos detalhes. Então, vamos utilizar esse conhecimento que já está pronto e que vai, obviamente, só me ajudar. Sim. Então, Stefano, da minha parte, eu quero mais uma vez agradecer. Foi um prazer mesmo. Estou aprendendo muito. Inclusive, gostaria de trocar uma ideia com você em outros momentos. Sim, eu tenho certeza que vai, com certeza, nos ajudar a todos aí também, inclusive para marcarmos um próximo encontro. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia. Lembrando a todos também, quem quer buscar produtos de qualidade e que tenham essa facilidade também de ser uma empresa genuinamente brasileira e que traz ferragens típicas e próprias para o nosso mobiliário, encontra em www.ud, com 2 Ds, né?
Isso. ud.com.br. Ali dentro ela vai encontrar uma série de ferragens, inclusive tem materiais maravilhosos, como sistema armatura, inclusive, que é fantástico. Nós poderíamos fazer, acredito, uma live só dele, porque eu tenho certeza que vai atingir muito aos projetistas que querem fazer aquelas estruturas metálicas e Sim, aí tem que combinado. recorrer a um É só falar serralheiro. o dia, a gente faz. Está tudo pronto, né? É só basicamente construir no simulador e já vem, inclusive, com os conectores. Então, assim, da minha Exatamente. parte, Stefano, quero agradecer. Gostaria que você falasse algumas palavras finais e, obviamente, né, já pensarmos em uma próxima, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Sim, eu também agradeço a oportunidade, Anderson, tá? Estou à disposição aí para qualquer dúvida ou para a gente enriquecer cada vez mais esse nosso segmento moveleiro, né? E ir quebrando essas amarras, esses tabus, às vezes, que acabam acontecendo, porque, assim, hoje informação não falta, né? É só a pessoa ir procurar que ela vai ter uma enxurrada de informações. E também, se tiver qualquer dúvida, se tiver qualquer problema, ao entrar em contato com o pessoal da UD, sempre vai ter um especialista para tentar explicar, para tentar mostrar, né, as formas de aplicar ou tirar as dúvidas que essa pessoa venha a ter com o produto ou até às vezes com qualquer coisa relacionada aí à movelaria, né? Estou à disposição, né? Em nome da Sermag também agradeço a oportunidade e quando precisar, tô aí para conversar com vocês. Legal. Pessoal, então a gente quer agradecer as pessoas que estão aqui ainda. São 34 pessoas aqui nos assistindo agora, nesse momento. E dizer que essa live vai ficar gravada também, tanto no meu perfil aqui, do Anderson Geoli, quanto também no perfil da Sermag. E que a gente vai poder, obviamente, né, revisitar e aprender muito, porque eu acredito que nós, do lado dos projetistas, precisamos consumir esse conteúdo de qualidade, fazer com que os nossos clientes, então, também se beneficiem, porque, afinal de contas, se eu sei como especificar ferragens, entender delas, obviamente que lá ao final, quem vai utilizar é quem vai ser muito, muito feliz na sua nova casa, nos seus novos ambientes. Então, Stefano, mais uma vez, muito obrigado. Agradecemos a todos aqui, então, por estar aqui nos prestigiando e até uma próxima. E com certeza vai ser mais breve até do que muitas vezes a gente pode imaginar. Obrigado a todos, muito boa noite, ótima semana. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau.